Shalom, igreja do avivamento. Quem está feliz, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim: prepara, que hoje será um dia abençoado. É com muito prazer que eu estou aqui, viu, queridos? Muito. Ver algumas carinhas, rever os amigos, coisa importante, né? Na nossa caminhada. Rafão, Ruth, Bispão, a Bispa Amélia, Bispo. Que coisa tremenda, viu? E o Senhor tem uma palavra para a gente nessa manhã, para nos nortear nessa semana. Está preparado para isso? Hoje eu vim com a minha família, tão gostoso quando eu viajo. Hoje eu trouxe a minha esposa veio comigo, pastora Fabiana. Eita! A minha filhinha do meio, a Maria, que já está na salinha, e a Manuela está aí com a gente também. E o Luiz Felipe, meu filho mais velho, ficou lá na igreja, que ele já tem suas responsabilidades. Amém? Vamos lá, gente, abra comigo, por favor, em primeiro Samuel, é primeiro livro, então é primeiro, né? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. E logo em seguida, eu já queria que você, por favor, já abrisse no Salmo 23. E aí, anota aí, põe o seu dedinho aí, que nós vamos fazer uma caminhada hoje no Salmo 23. Mas para entender o Salmo 23, a gente precisa fazer uma caminhada aqui boa. Nós vamos fazer isso hoje. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Ixi. Abra no Salmo 23 e segura o dedinho aí. Quando eu olho para esse texto, é um texto que me chama muita atenção, né? Eu vejo que prova para mim que esse texto, que Deus tem limites. Hoje ainda a pastora Raquel, a Ruth, ontem eu estava com a pastora Raquel, com a pastora Ruth falou: graça, graça, ela é tão tremenda, né? Se não é ela na minha e na tua vida, hein, meu irmão? Só que eu aprendo com esse texto que Deus tem limites. E o limite chegou na vida do rei Saul. A prova que Deus tem limites é que quando ele criou o jardim do Éden, ele povoou e chegou para Adão e Eva e falou assim: desfrutem, desfrutem, desfrutem. Aqui, ó, fiquem à vontade. Só que tem um detalhe: eu vou colocar um limite. Vocês não vão poder tocar naquela árvore lá não. Aquela não, do bem e do mal, aquelas não. Limites. A nação de Israel um dia estava caminhando a terra prometida, e no meio do caminho subiram, Moisés sobe no monte Sinai, passa ali um tempo com Deus, numa dimensão espiritual tremenda, num jejum absoluto, onde ele não comia, não bebia, não dormia. Por que ele estava numa dimensão espiritual? Porque 40 dias sem beber água é impossível. E ele está lá com Deus, mas Deus deu limites. Falou: não, aqui você vai descer agora com limites aqui. Você sabe. A nação de Israel, ela começa a murmurar. Você conhece toda a história. Então Deus vê a necessidade de estar mais próximo do povo e falou assim: então tá bom, eu quero que você construa a minha casa. Da forma que você está vendo aqui, Moisés, eu quero que você construa na terra. E a minha casa, ela vai ter 3 ambientes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Dentro do Santo dos Santos eu vou habitar lá, mas lá vai ter um limite, só vai entrar uma pessoa uma vez por ano. Limite. Você vê que Deus põe limites. O limite na vida de Saul, de Saul chegou, onde Deus fala assim: eu já rejeitei Samuel. Até quando você vai dar sequência numa coisa que eu já dei o fim nela? Enche um chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, porque de lá, daquela família, eu já escolhi o próximo rei. Antigamente, quando um homem de Deus ia numa casa, eles tinham um entendimento que não era simplesmente um homem de Deus que estaria naquela casa, e sim o próprio Deus estaria visitando aquela casa.
Porque aquele homem, ele andava, ele carregava a presença de Deus. Hoje eu e você não temos entendimento. Apesar de que você sabe, quando você recebe um profeta, um pastor, um bispo dentro da sua casa, é uma honra para nós recebê-los. E a gente deve honrá-los. Com picanha, se for necessário, faça isso. Mas antigamente Israel era diferente. Antigamente Israel, quando um homem de Deus chegava numa casa, eles tinham entendimento que era o próprio Deus que estaria visitando aquela casa. Isso é extraordinário. Agora você imagina algo. Se um dia o próprio Deus resolve visitar a sua casa, por que nós hoje não temos esse entendimento que o próprio Deus está visitando a sua casa? Porque Ele está dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: nós somos templo e morada do Espírito Santo, por isso Ele está dentro de nós. Mas antigamente era um homem que carregava esse Deus. Então você fica imaginando, se você está na sua casa e você vai receber Deus na sua casa, que coisa extraordinária que é aquilo. Certamente você apresentaria o seu melhor, sim ou não? Eu não tinha dúvida. O que é o que eu tenho de melhor? A minha família, a minha casa, minha esposa, os meus filhos. Jessé não pensou diferente não. Jessé, o belemita, ele pensou exatamente assim. E quando um homem de Deus vinha numa casa, era preparada uma mesa para ele. E aí eu preciso que você comece a me acompanhar nessa mesa. Quando esse homem de Deus, esse profeta, esse homem que chegava, era feito um banquete, e aquela mesa era posta. Era colocado as cadeiras exatas para os convidados do anfitrião, que ele chamava. Era colocado os talheres, os pratos e as taças de vinho. Naquela ocasião ele ia receber o profeta Samuel. O profeta Samuel não se contaminava com nada de uva. Ele era nazireu. A taça do profeta Samuel estava vazia. As outras taças estavam com vinho. O profeta então já vem chegando naquela casa, aquela mesa posta. Quando de repente o profeta chegou. Já sabendo o lugar que ele sentava. Por quê? Porque sempre era servido para o profeta, ou para um futuro rei que seria levantado, vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ou para o futuro rei que seria levantado a coxa direita do animal, que era a parte mais importante que existia, que era a honra ser servido à coxa direita do animal. Quando o profeta Samuel chega naquela casa, ele não tem dúvida onde ele vai sentar. Primeiro a taça vazia e segundo a coxa ali prontinha para ele. Ele senta. E ali então ele começa a receber os visitantes. Do outro lado da mesa, um anfitrião com os seus convidados, os seus filhos. 7 lugares postos. Quando chega o primeiro filho, então, aquele filho que ele tinha certeza e convicção que era ele, o que seria o grande sucessor de Saul. Quando de repente entra Eliabe, um menino forte, grande, bonito. Samuel não teve dúvida. Samuel, sentado na ponta da mesa, já logo pega o chifre de azeite e fala assim: é esse. Porque ele já fez logo uma comparação, ele já olhou e já viu o biotipo de um rei. Porque a Bíblia diz que Saul, do ombro para cima, sobressaía, quer dizer que ele era grande, forte, bonito, igual o Rafão, assim, grandão, fortão, bonito. Por minha conta e risco também. Ele vinha. Quando ele viu aquele homão, falou assim: é esse, eu não tenho dúvida, é um biotipo de um rei. E logo ele já foi levantando, você lá sabe da história, ele já vai vindo e Deus fala assim: epa, por que essa pressa? Você está olhando por fora, você está olhando o biotipo, eu conheço ele lá dentro. Não é esse aí não. Senta e acalma, profeta. Samuel senta. Então entra o segundo filho, Abinadab. E Deus fala assim: também não é ele. Entra o terceiro filho, Samar. Não é ele. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E a mesa está todo mundo sentado. Samuel falou assim: peguei o endereço errado. Samuel é obrigado a fazer uma pergunta que o pai deles, o Jessé, não estava preparado para responder. Mas ele é obrigado a fazer. E diz: tem outro filho? E Jessé, então, com certeza, constrangido, falou assim: tem. O mais novo, que está no campo de Boaz, pastoreando as minhas ovelhas. Samuel então falou assim: então parou tudo.
Ninguém come nessa mesa, ninguém se alimenta nessa mesa, não tem ritual nenhum aqui, enquanto esse garoto não chegar. Para Samuel, esse garoto, ele era desconhecido. Mas esse garoto não era desconhecido aonde ele habitava. Esse garoto, um belo dia, ele estava na porta da sua casa, dedilhando a harpa. Quando de repente passa o músico real, que vê aquele garoto dedilhando aquela harpa, fica encantado com aquele garoto. E fica maravilhado. E diz, mas quem é você? Ah, eu sou filho de Jessé. E a minha mãe, Nitzebet. Alguém já ouviu falar? A mãe de Davi é Nitzebet. Ele é conhecido ali entre todos agora. Aquele assistente musical do rei fala assim, não, me dá essa harpa aqui e toma real. Aquele garoto começa a tocar aquela harpa real, e aquele músico diz, mas ele toca como os anjos, como os deuses. Aquele menino era conhecido no ambiente onde ele habitava, ele só não era conhecido pelo profeta. E naquele momento agora, o anfitrião Jessé é obrigado a chamar um assistente e mandar buscar esse garoto lá no campo de Boaz. E aquele garoto estava passando um dos piores momentos da vida dele. Agora então, em pastos verdejantes, ele estava escrevendo um salmo, que eu e você chamamos de Salmo 23. Foi um dos momentos mais terríveis que ele estava vivendo, mas agora seguro sentado em pastos verdejantes. Abra comigo no Salmo 23, por favor. E ele agora, debaixo de uma luta, que ele estava passando para um nível de quase morte, onde de fato, naquele momento, foi um dos piores momentos que ele viveu até então. E ele começa a escrever o Salmo 23, e ele começa a dizer assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O versículo 2 diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Agora ele está em pastos verdejantes, eu estou frisando isso para você entender. Agora ele está seguro escrevendo que o Senhor é o Deus dele, que nada vai faltar, mas escute um pouquinho. Para que eu e você podemos entender o Salmo 23, a gente tem que compreender algumas coisas no Salmo 23. Ele não foi escrito em uma pancada só. O Salmo 23 foi escrito em processos, em momentos que Davi viveu. Pastor, de onde você tira uma coisa dessa? Fácil. Toda vez que você olhar para a sua Bíblia, principalmente a Bíblia em papel, a Bíblia em celular, você talvez não vai ver isso. Toda vez que você viu a sua Bíblia, e na tua Bíblia está escrito assim, tem um negrito, ou esse negrito está no número, ou esse negrito está na primeira letra da frase que vai começar, você já reparou isso? É porque um pergaminho foi mudado, é porque houve uma pausa na história. Outro detalhe, é que você já percebeu que no final de alguns versículos está escrito sela, ou está escrito pausa. Quando eu ganhei uma Bíblia da minha avó e estava aquele pausa sempre em colchete no final, eu nunca entendi aquilo. Eu falei, mas não tem nada a ver esse pausa em colchete aqui. E eu fui entender que aquele processo, aquela história, teve uma pausa no meio dela, para que depois pudesse começar uma nova sequência na história. Está entendendo ou não? Quando você olha para o Salmo de número 23, você percebe que existem essas pausas no meio do caminho. Porque na minha, por exemplo, tem um negrito no versículo 1, negrito no versículo 4, negrito no versículo 5, porque houve pausas. E você vai entender essas pausas na história quando Davi escrevia esse salmo. Vamos caminhar agora. Só que para entender esse salmo, a gente tem que entender por que Davi escreveu esse salmo. Posso continuar, irmãos? Para entender esses salmos, nós precisamos entender como que ele fez então, para escrever ele. Mas para entender o Salmo 23, precisamos compreender e entender o Salmo 69. E é aí que está a chave. O Salmo 69, deixa eu ler para vocês. Vocês ficam no 23 aí, para vocês não se perderem. O Salmo 69 começa assim, ó Deus, salva-me, porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e correntezas quase me afogam. Estou rouco de tanto gritar por socorro, a minha garganta está ardendo, os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer.
Aqueles, escute isso, aqueles que sem motivos me odeiam são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentira ao meu respeito e eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que eu não roubei. Escute, para um pause aqui um minutinho, porque inclusive tem uma pausa aqui. Quando você vai estudar profundamente o Salmo 23, Salmo 69, você vai nos historiadores, por exemplo, como Flávio Josefo. Quem falou Flávio Josefo? Um historiador não judeu, um historiador judeu não messiânico, sobre a história de Israel. E você começa a entender, e esses historiadores dizem, que Davi, quem lançou Davi nesse lamaçal que eu li aqui agora, que ele foi atolado até o pescoço, foram os próprios irmãos. Se foi ou não foi os irmãos, não tem realmente como a gente provar, a não ser o que esses escritores dizem, que esses teólogos, historiadores dizem. Mas o grande detalhe é o seguinte, que esse Salmo 69 não é uma alegoria, é uma coisa que Davi estava passando, onde ele quase morreu, que ele atolou até o pescoço e as correntezas vieram para matá-lo. Agora o versículo 8, se for ou não for os irmãos, Davi dá um detalhe aqui que fecha tudo. Ele diz assim no versículo 8 do Salmo 69, ele diz: sou como estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os meus pais. Ele não era amado pelos pais, ele não era conhecido pelos irmãos, ao ponto do que o próprio pai declarou. Davi era diferente, ele era ruivo, ele vem de um casamento que ele mesmo declara, o próprio Jessé, ele diz: Davi foi formado em pecado, gerado em iniquidade. O próprio pai, no dia mais importante da família, vocês estão me acompanhando, meu irmão? Vocês estão acompanhando a minha história? Porque na verdade, eu sou um contador de história. Quando Davi, ele estava no dia mais importante da família, onde estava reunido, onde o próprio Deus estaria presente naquela festa, ele não foi convidado. Estava todos assentados em volta daquela mesa, em frente o profeta, onde se manifestava o próprio Deus, mas o filho mais novo não estava na festa. E agora Davi, sentado em pasto verdejante, ele começa a escrever o Salmo 23, agora você está entendendo, meu irmão? Porque diz assim: não me deixes afundar nessa lama, livra dos meus inimigos das águas profundas da morte. E o Senhor o sustenta e tira ele daquele lamaçal. Então agora ele em pastos verdejantes, está entendendo? Os pastos verdejantes, ele senta e começa a escrever o Salmo 23, e no versículo 1 ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que tem um detalhe. Esse nada no original significa lhô, e lhô significa não. O que Davi está dizendo é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não é que nada vai faltar, porque na vida de Davi faltaram as coisas, sim ou não? Na minha vida, na tua vida, faltaram as coisas, sim ou não? O Senhor é o teu pastor. Algumas coisas podem até faltar, mas Ele não vai faltar na tua vida. O Senhor é o teu pastor e não vai te faltar. A Ruth deixou muito bem claro isso hoje. Preocupar com o futuro. Ele é o teu pastor. Ele não vai te faltar, meu irmão. Pode ser que hoje você está num lamaçal. Pode ser que hoje as correntezas estão batendo até no teu pescoço. Mas Ele vai te fazer sentar em pastos verdejantes, trazer em águas tranquilas. E por amor ao nome dEle, Ele vai honrar. Porque Ele é o Senhor, é o teu pastor e não vai te faltar. Davi diz: o Senhor é meu pastor e não me faltou. Só que quando chega no versículo 4, olha o versículo 4, está em negrito, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o meu bordão e o teu cajado me consolam. Ponto, pausa de novo, porque o versículo 5 está em negrito. Sim ou não? Vocês estão vendo na Bíblia de vocês? Parou de novo, deu uma pausa na história de novo. Davi guardou o pergaminho de novo, nos pastos verdejantes. Guardou. Por quê? Porque chegou o assistente do pai. Vocês estão acompanhando a história comigo, irmãos?
chegou o assistente do pai e falou assim: garoto Davi, eu vim aqui te buscar, porque o seu pai mandou te chamar. Agora, quando eu olho para esse garoto, eu preciso abrir uma pausa aqui, um parênteses aqui. Aquele garoto, ele poderia muito bem, Rafão, naquele momento, em dizer: eu não vou. Quando eu olho para a vida desse garoto, eu vejo um grande ensinamento. Porque quando aquele garoto foi chamado pelo pai, ele estava distante, ele falou assim: querido assistente do meu pai, eu não vou para aquele covil lá não. Meus irmãos quase me mataram. Se eles quase me mataram, de fato eu não sei como te provar, mas uma coisa é certa, eles não me amam, que o versículo, ele deixa claro: eu sou um desconhecido para os meus irmãos, eu sou um estranho para os meus pais, é fato. Agora, o que eu vou fazer lá? Eu sei me lidar aqui, eu sei lidar muito bem aqui. Eu já matei urso, eu já matei leão, eu me viro. Mas eu vejo aquele garoto fechando um ciclo na vida dele. Eu vejo aquele garoto trazendo ensinamento para mim e para você, porque se ele continua com aquele portal aberto, as consequências futuras dele seriam trágicas talvez. Mas eu vejo aquele garoto resolvendo a vida dele naquele momento. Porque quem sou eu para ficar falando de ciclos de ensino vocês aqui, que vocês são tão ensinados aqui, mas meu irmão, a nossa vida é de ciclos. Tem gente que não consegue romper no futuro porque está atrasado, está preso no passado, um passado muito presente. Eu vejo aquele garoto superando essas barreiras, superando essas limitações. Eu vejo esse garoto dizendo assim: é para fazer isso, meu pai me chamou, eu tenho que entrar naquele covil lá, então tá bom, tá resolvido, toma conta aqui das ovelhas que eu vou lá encontrar com meu pai. E aquele garoto caminha. Vocês estão acompanhando comigo? Eu amo tanto essa história. E aquele garoto vem vindo, e o profeta, agora eu fico imaginando o profeta, deixa eu abrir agora o meu parênteses. Eu fico imaginando aquele profeta olhando para a cara eu estaria assim, né? Olhando para a cara daquele indivíduo, Jessé, eu ia bater a mão assim para deixar mais tenso o ambiente. Assim. Ô fiote de cruz credo, você é um Zé dentro d'água, né? O dia mais importante da tua família e você não traz todos os convidados. Eu fico imaginando do outro lado um anfitrião, Jessé, com a cabeça baixa, dizendo assim: de fato, eu sou um Zé dentro d'água. E ali, aquele momento ali que foi difícil. Quando de repente, a coxa direita do animal estava onde? No lugar do profeta. A coxa direita do animal sempre apontava para o sacerdote, para um futuro líder, um futuro rei que seria levantado. O profeta Samuel estava sentado aonde? O copo vazio, porque ele não contaminava com nada da uva, nazireu. Quando de repente começa a entrar aquele garoto, vamos ganhar tempo, começa a entrar aquele garoto na sala, naquele ambiente. Quando de repente, meu irmão, você imagina aquela cena, que coisa linda. Eu imagino Deus soprando no ouvido daquele profeta e dizendo: olha para cima, Davi, profeta, porque você está diante do próximo rei de Israel. Foi esse aí, Israel. Foi esse aí que eu levantei, Samuel. É esse aí, pode ungir o garoto. Lembra-se que a mesa, ela estava toda preenchida, não se colocava uma cadeira a mais, porque era colocado, segundo os historiadores, era colocado exatamente para os anfitriões do começo. O profeta Samuel levanta, porque o profeta Samuel não unge aquele garoto sentado, aquele profeta Samuel levanta e dá o lugar para aquele garoto. E aquele garoto já sentou na mesa, onde estava a coxa direita do animal, já apontando lá, porque Deus não faz nada desconecto, já estava tudo sendo ligado uma coisa na outra. Aquele garoto então senta naquela mesa, o profeta Samuel pega então aquele chifre de azeite e começa a derramar sobre a cabeça daquele garoto, e naquele momento aquele azeite começa a derramar sobre a cabeça de Davi, e começa a escorrer na sua face, começa a descer e começa a cair dentro daquele cálice vazio, e aquele cálice começa a encher, e logo depois Davi pega novamente o pergaminho, um tempo depois, e começa a escrever: prepara-te uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará.
Ele conclui dizendo: passarei a minha vida na presença do Senhor agora. Toda essa história, meu irmão, toda essa história, para saber que Deus, Ele não perde investimentos. Toda essa história, meu irmão, meu amado, minha amada, é para chegar à conclusão que o Senhor é o nosso pastor, e que Ele não vai perder o investimento que um dia Ele fez na minha vida, na tua vida. Toda essa história, meu amado, meu irmão, minha amada, o Senhor não esquece dos seus. Qual a diferença agora para Deus mandar Jessé ungir aquele garoto lá no campo de Boaz, do que mandar ungir, mandar chamar esse garoto? Qual a diferença para Deus? E qual a diferença para Jessé? Ele nem conhecia aquela família, ele nem conhecia aquele ambiente. Deus podia muito bem falar para aquele cara lá assim: ô Jessé, faz o seguinte, cara, vai até no campo de Boaz, que aquele garoto está lá. Até porque Davi foi só exercer o chamado dele 15 anos depois do que ele foi ungido. Então não fazia diferença nenhuma naquele momento ele ser ungido num campo natural. Mas Deus já estava profetizando, Deus já estava vendo lá na frente, porque você sabe que Deus, Ele sempre escreve, porque eu e você, sempre a gente escreve da esquerda para a direita, né? Judeus não, judeu escreve sempre da direita para a esquerda. Deus, Ele escreve o fim, para depois começar a escrever o começo. Teu fim já está todo escrito aí, meu irmão. Agora esse processo dessa caminhada é ajuste, para concluir aquilo que ele começou, porque você também sabe que existe algo que é mais poderoso do que Deus, que existe algo que o próprio Deus se submete, você sabe disso, que o próprio Deus, Ele se reverencia, é a própria palavra dEle. Jeremias 1,12 diz que Deus vela sobre a palavra dEle para que se cumpra. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado, meu irmão. E Ele vai velar sobre aquela palavra. A prova disso, e aqui já estou indo para o final, a prova disso, que Ele vela sobre a palavra, que quando veio o pecado, lá em Moisés, Ele disse: não, Moisés, fica tranquilo, que tem remissão. Se alguém pecar, tem remissão. Basta trazer um animal inocente, e vamos sacrificar, e aquele derramar daquele sangue inocente vai ser a purificação. E no átrio foi a maior decisão que Deus tomou, porque Ele disse que através de derramar de sangue, olha isso, vai ter remissão de pecados. A maior decisão que Deus tomou foi quando Ele começou a mandar Moisés construir o tabernáculo, e na decisão maior foi no átrio, que tinha que ser derramar de sangue para a remissão do pecado. Porque na verdade Ele já estava olhando a cruz, Ele já estava vendo o próprio filho dele entrando, para morrer por meus e por os teus pecados. Quando a pessoa pecava, está acompanhando ou não? Quando a pessoa pecava, ele trazia o animal, seja uma ovelha, seja um cabrito, seja um pombo, porque não tinha um animal específico, ele tinha que não poderia ter mancha, ele não poderia ser doente, ele não poderia ser manco, ele tinha que ser perfeito. Mas para que todos pudessem fazer o sacrifício, para que não tenha desculpa, eu não tenho dinheiro para isso, então não tem um animal específico. Mas a pessoa trazia aquele animal, impunha as mãos sobre a cabeça daquele animal, confessava os pecados, então a própria pessoa sacrificava aquele animal, e aquele sangue era derramado. Foi assim que Deus determinou. Aí então o profeta chega, ou o sacerdote chega, pega aquele animal e põe para queimar, e aquela fumaça subia como um aroma suave para Deus, e o perdão já estava estabelecido. Vamos ganhar tempo. Jesus estava na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado e nada se achou. Eu tenho que falar isso, hoje é dia de ceia. Nada, absolutamente nada. Jesus agora na cruz do Calvário, e já nos finalzinho da vida dele, porque alguns dizem que Jesus era fraco, né? Que isso, Jesus era um baita de um homão, ele era construtor. Tem uma música que diz que ele é carpinteiro. Não, de carpinteiro ele não era, ele era construtor, baita de um homão forte. Então ele estava lá, e de repente no final da vida ele tem uma visão, ele abre os olhos e tem uma visão. E qual foi a visão? Ele viu Deus levantando o trono e virando as costas para ele. E aí então ele faz uma declaração: Deus meu,
por que me abandonaste? Até então Jesus nunca tinha chamado de Deus. Ele só tinha chamado de Deus de Pai, Abba Pai, Pai querido, Pai amado. Mas naquele momento ele deu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque se Deus olha para aquele garoto, para o próprio filho dele naquela cruz, ele tiraria aquele filho. Certamente você tiraria. Eu não penso, meio segundo eu tiraria o meu. Morrer pelo pecado dos outros de maneira alguma. Vem cá, meu filho. O próprio Deus também, meu irmão, tiraria ele. Só que ele não olhou para o filho, ele olhou para a palavra. Porque ele havia determinado lá em Moisés, dizendo que para a remissão do pecado tem que ter derramado de sangue. E se todos os animais não foram suficientes, ele já estava olhando a cruz. Se ele estava de costa para o filho, mas olhando, velando sobre a palavra de Jeremias 1,12. Eu velo sobre a palavra para que se cumpra. Ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir. E Deus, em Jesus, então naquela cruz, percebe que não tinha outro jeito. E sobre Jesus, naquele exato momento, estava vindo toda a carga de enfermidade, de maldição, Isaías 53:4, todo nível de enfermidade, maldição, Gálatas 3:13, vindo sobre o nosso Senhor Jesus, tudo. E aí então, meu amado, ele percebe que a única saída é dizer, está consumado. E quando Deus escuta aquilo, você sabe que todo judeu, quando ele perde um filho, a primeira reação de um pai judeu é rasgar as vestes, você sabe disso, né? Provo isso. Quando chegaram para Jacó e disseram, teu filho José está morto. A primeira reação foi rasgar as vestes. Depois chegaram para Davi e disseram, Davi, seu filho Aminon foi morto. A primeira reação dele foi rasgar as vestes. Logo depois ele recebe a notícia de novo, seu filho Absalão agora foi cortado ao meio, rasgou as vestes. Todo pai, todo judeu, quando recebe uma notícia trágica como essa, a primeira reação de um pai é rasgar as vestes. Como um sinal de um grande luto, de uma grande perda. Jesus estava dizendo, está consumado, e quando Deus escuta aquilo, o próprio Deus pega as vestes, e sabe aquela véu que separava o templo, que separava o limite, sabe, aquele limite entre o natural, do sobrenatural, aquele limite que impedia de você estar, que tinha que ser um homem, uma vez por ano, para ter acesso direto ao trono, aquele dia que Jesus disse, está consumado, o véu é rasgado, liberando acesso na presença de Deus, para que eu e você temos a liberdade de entrarmos na presença. Vem, equipe de louvor, rapidinho. Vem cá, bonitão. Mas eu preciso terminar essa mensagem. E a mensagem é simples. Eu poderia abrir aqui vários leques, mas é bem objetivo. O Senhor te trouxe aqui, nesse dia de hoje, nessa conferência, não foi simplesmente para te dar uma experiência. O Senhor te trouxe aqui primeiro para dizer que Ele é o seu pastor. E que Ele não vai faltar na tua vida, não. Ele é o seu pastor, não vai faltar na tua casa. Ele é o seu pastor, não vai faltar nas suas finanças. Ele é o seu pastor e não vai faltar com os seus filhos. Ele é seu pastor e não vai faltar, não vai faltar. As coisas podem faltar, meu amado. As perdas podem acontecer, meu amado, meu amado. Mas Ele não vai faltar na tua vida, não. E o segundo ponto é que Ele não quer te dar uma experiência hoje só. Que culto maravilhoso. Eu vou te chamar aqui na frente, vou pôr as mãos sobre a tua cabeça e você vai ser cheio do Espírito Santo. Como eu gosto dessas coisas. Eu sou movido a essas coisas. Mas o Senhor não quer simplesmente dar uma experiência hoje. E eu acredito, na verdade eu sou fruto disso. Aliás, eu sou da seguinte opinião. Se a unção chega e eu não caio na unção, eu pulo nela. Não, eu sou assim, meu irmão. O profeta está com a mão levantada, eu estou debaixo da cabeça dele. Cadê ele? Eu sou doidão. Um dia eu fui numa... Não, deixa para outra hora, senão eu vou passar do tempo. Eu fui em Bogotá, num profeta chamado Ricardo Rodrigues. Alguém já ouviu falar dele? Eu fui lá. Porque eu ouvi um testemunho desse cara, e o testemunho era o seguinte, deixa eu contar. Eu diminuo na oração. Eu tive que ir lá, peguei um avião e fui lá. Falei, não, cara, não tem como. Esse cara, eu tenho que encostar nesse cara, eu acredito nessas coisas.
Uma mãe estava velando um filho, estava morto há 4 horas. E ela ficou sabendo desse profeta, Ricardo Rodrigues, falou assim: não, eu preciso ir lá, porque eu sei que através da vida desse homem, mortos têm ressuscitados. Eu acredito tanto nessas coisas. E ela foi, e ela chegou lá, só que estava uma conferência, 20 mil pessoas ali na conferência. Na igreja do cara tem um semáforo de carro, de sinal. Ele começa a pregar, fala assim: prepara que a bênção está chegando. Pum, o semáforo fica verde, todo mundo sai correndo. Aí você vê o cara andando com muleta, voltando, carregando ela. Você vê o cara na cadeira de rodas e volta empurrando ela. Meu Deus! Eu fui lá por causa desse testemunho. O testemunho é assim: ela chegou, 20 mil pessoas, e o cara estava pregando. Ela virou pro irmão da portaria e falou assim: eu preciso que o pastor vá lá orar pelo meu filho, que está morto. Ah, não tem como, mas fala para ele. Ele foi. Ô profeta, é o seguinte: tem uma mãe que está pedindo o senhor pregar, ir lá no velório, porque ela está daqui de 1 hora, vai enterrar o filho dela. Eu falei assim: eu não posso ir não, mas está aqui, ó. Entrega para ela, manda jogar no peito daquele garoto. Aquela mãe saiu desesperada, mas calma. Aquela mãe saiu desesperada com aquele paninho e foi no garoto, todo mundo procurando. A mãe, onde você estava? Você sumiu, você deixou a gente sozinho aqui. Me dá licença. E jogou no peito do garoto. O garoto: mãe, tô de volta. Aleluia. O médico, escute isso. O médico hoje trabalha para o profeta. O médico hoje é assistente direto do profeta. O médico que deu o laudo pro garoto, deu o laudo do garoto que estava morto. Ele pegou aquele lá, ele foi lá e falou assim: eu errei. Eu dei morte, mas ele não morreu. É fato de não estar morto. Errei. Aconteceu alguma coisa, mas isso aqui, um paninho, não dá para engolir. E aquele médico pegou o paninho, médico, pôs no bolso, porque ninguém mais estava preocupado. Se é outro, estava colocando aí pendurado, né? Mas eles estavam vivendo aquele momento tremendo. E aí ele pega aquele paninho, põe no bolso. Eu quero ver se esse negócio é verdadeiro. Meu irmão, se você acredita, eu não sei. Mas, meu irmão, ele foi até naqueles caixão. Sabe aqueles caixão que você vê em filme, não sei se você já viu, que o cara tá morto lá, puxa aquele caixão frio e tal. Aquele médico foi lá, puxou aquele caixão, puxou aquele gavetão, puxou o gavetão, pegou então o paninho, jogou no peito do cara morto há 3 dias. Quando ele joga no peito do cara, o cara levantou, meu amado. Falei: cara, não tem como, eu tenho que ir lá, eu preciso de uma experiência dessa na minha vida. E aí eu cheguei e fui lá encontrar esse cara, mas era 20 mil pessoas na minha frente também. Aí ele desceu no meio do povo, e quando ele está no meio do povo, eu estou atrás dele. Ele põe a mão no aqui, aquela fileira caindo no som, põe a mão na outra, falei assim: eu não consigo chegar, mas eu fiquei, falei assim: já sei, vai pôr a mão nessa aqui, todo mundo vai cair, então eu vou ser o último lá, mas eu recebo também. E eu corri, eu voei no último lá e puf, caí. Eu já perdi a conta mesmo, de quantos mortos eu já orei. Eu sei de quantos ressuscitaram. Nenhum. Mas, meu irmão, um dia o Senhor falou comigo: rapaz, presta atenção, porque eu tenho um discípulo, o Fred, que um dia estava jogando bola e um cara teve um ataque fulminante na frente dele. Eu estou pregando essas coisas porque eu acredito nessas coisas. E o cara morreu na frente dele. Você conheceu o Frederico? Fredinho? Morreu na frente dele. E aí o Fred ficou desesperado, lembrou que no campo de futebol tinha um médico. Ele chamou o médico: vem aqui, Rafa, vem aqui, Rafa. E olha aqui, o Rafa, o médico, falou assim: Fred, está morto, Fred, morreu, não tem mais, está roxo, acabou. Chama o carro e vamos tirar ele daqui, porque aqui não pode ficar. E Deus incomodou o Fred. Falei: cara, você vai deixar ele morrer assim na tua frente desse jeito? O Fred foi lá, meu irmão, tacou a mão na cabeça daquele garoto e disse: morte, eu te repreendo, vida, eu te chamo. O garoto voltou. Meu Deus!
No outro dia o Fred veio contar para mim. Cara, eu queria matar o Fred. Falei, não, Fred, não é possível. Eu oro, eu jejuo, eu vou na Colômbia para receber unção de um cara, eu deixo a minha família em casa para viajar, e você jogando bola, e neguinho ressuscitando. Chamei a equipe no outro dia e falei assim, equipe, a partir de hoje o Fred está excluído da equipe, logicamente, e todo mundo não precisa mais orar e nem jejuar, todo mundo para o campo de futebol. Sabe, meu irmão, eu acredito nessas coisas. Eu acredito que o Senhor nos dá experiência, mas a experiência, deixa eu voltar na experiência, se a gente não alimentá-las, ela pode causar até frustração na nossa vida. O Senhor não simplesmente quer dar uma experiência para mim e para você. Ele não trouxe aquele garoto agora, voltando aquele garoto e fechando mesmo, ele não trouxe aquele garoto lá no campo de Boaz para dar simplesmente uma experiência e só simplesmente honrar aquele garoto. Ele trouxe aquele garoto lá do campo de Boaz, que não fazia diferença nenhuma para o profeta ir lá, porque só 15 anos depois que ele foi exercer, mas ele trouxe aquele garoto lá, meu irmão, porque ele estava esperando daquele garoto também um movimento. Porque Deus age sim na medida que você dá o passo. Porque você dá o passo e Ele providencia o chão. Você dá o passo, Ele providencia o chão. Você dá o passo, Ele providencia o chão. O fato é, Ele é teu pastor, Ele não vai te faltar. O Senhor hoje quer nos dar uma experiência que vai nos trazer um nível de intimidade, para que a gente possa escrever uma história com Ele. Não é só uma experiência que vai te levar a um nível de intimidade, e que desse nível de intimidade vai te levar a um relacionamento lindo com Ele. Quem são aqueles que querem passar por esses 3 processos? Fica de pé, por favor. O primeiro processo da experiência, o segundo processo para o relacionamento, e o terceiro processo para escrever uma história junto com Ele. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Deus tem um plano a realizar na tua vida aqui hoje, e através da sua vida para essa geração. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer te ungir com poder. Está preparado para isso? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Rabachara cantara laba saia mandara labara laba Por inteiro, é isso que você quer, irmão. Esses 3 dias já foram poderosos. faço tudo, mas vem novamente. Vem, Espírito Santo. Na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória
quero orar por você, meu irmão, aí mesmo no seu lugar. Esses dias serão dias onde o Senhor vai nos tirar do campo do natural, para entrarmos no campo do sobrenatural. Não sei o quanto você tem esse entendimento sobre isso. Nós precisamos ser ousado para ser usado. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Eu tenho percebido que essa igreja está dando essa oportunidade. Vocês vieram passando pelo renovo, pela liberdade do Espírito Santo. Tem coisas na minha vida e na tua vida que só vamos conquistar quando a gente invadir o reino do Espírito. O véu já foi rasgado, o acesso está liberado para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Mas o Senhor não quer só simplesmente dar uma experiência. Eu sou fruto de experiências. Eu não estou negando elas não. Eu sou fruto de experiências. Experiências que me marcaram. Mas eu alimentei elas, para que elas não venham a ser frustração depois. O Senhor não quer só nos dar uma experiência hoje. O Senhor hoje quer levar a gente a um nível de intimidade. A intimidade que chegou até Moisés, que depois que Moisés insiste em ver a face de Deus, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, aquele povo que tu fizeste subir do Egito está construindo um bezerro de ouro. Nós vamos começar do zero, eu e você. Moisés diz para Deus em Êxodo 32: Deus, perdoa-lhes, porque se o Senhor não perdoar, arrisco o meu nome que tu tem escrito no livro. Que intimidade é essa? Deus tem uma balança no céu, uma balança de 2 medidas, aquelas balanças antigas de venda. De um lado ele coloca quase 3 milhões de pessoas, depois ele coloca só Moisés. Do outro lado da balança, a balança pesou muito mais pelo lado de Moisés. Por quê? Porque Deus quer ter e tem relacionamento. Deus tinha relacionamento e tinha projetos a realizar na vida daquele homem. Aleluia. Eu acredito que Deus tem projetos a realizar na tua vida. Deus tem coisas grandes a fazer na tua vida. Não é jargão evangélico não. Nós somos a geração do fim. Nós somos a geração que vai ver Jesus. E por isso nós somos a geração que mais será usada pelo Espírito Santo. Deus vai usar você nessa geração. Existe uma geração que precisa de saber o que você tem, o que tem dentro de você. Deus hoje te dá uma experiência para te levar a um nível de intimidade, para escrever uma história junto com você. Onde estão aqueles? Onde estão aqueles? Onde estão aqueles? Quebra os paradigmas, chama a atenção de Deus. Obrigado por essa manhã, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, meu amigo. Obrigado, Espírito Santo, porque vamos sair daqui hoje sabendo que paradigmas serão quebrados. Somos a geração do fim, a geração do arrebatamento, a geração que vai ver Jesus voltar. E por isso seremos a geração mais usada. Então, Espírito Santo, confia em nós a tua unção. Porque te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Devolveremos a ti a honra, devolveremos a ti a glória, devolveremos a ti o louvor, devolveremos a ti a adoração, devolveremos a ti toda a honra. Aleluia. Eu quero orar por vocês agora,
Porque eu senti antes de passar a palavra que a gente precisa provocar o reino espiritual hoje. Provocar mesmo. Mexer, abalar o reino do Espírito. Você sabe que o Espírito Santo está aqui, né? O meu amigo Espírito Santo, certamente o seu também. Você sabe que o Deus Espírito Santo está aqui, está aí. E que Ele tem algo a realizar na tua vida ainda nessa geração. Você faz parte de um plano. Você sabe que houveram duas gerações privilegiadas. A primeira geração privilegiada foi aquela que viu Jesus, que caminhou com Jesus, mas não souberam aproveitá-lo. A segunda geração privilegiada é essa, que vai ver Ele voltar montado num grande cavalo branco. Não mais montado num jumentinho, mas montado num grande cavalo branco. Que não vai ver mais Ele voltando com uma coroa de espinho, mas a coroa é cheia de diademas. Que não vai ter mais aquela veste que foram rasgadas, mas a veste dele é um de linho branco, puro, fino e salpicado de sangue. O rosto dele não está mais ferido, machucado e nem abatido, porque Apocalipse capítulo 19 e Apocalipse capítulo 1 diz que o rosto dele brilha com a força do sol do meio-dia. E ele já não vai vir mais com aquela identificação que ficava no alto da cruz, escrito Rei dos Judeus. Mas a identificação dele está na sua coxa direita. Está tudo ligado na coxa direita, que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto Ele está vindo para nos buscar, nós seremos um instrumento poderoso na mão dele. Eu acredito que através das suas mãos, enfermos serão curados, endemoniados serão libertos, pessoas serão curadas emocionalmente, porque você será um instrumento poderoso na mão do Senhor. Levanta suas mãos agora, e se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Vamos provocar o reino espiritual agora. Rabaxará cantará lababababás. Estamos encerrando agora, Senhor, esse culto, mas eu quero te pedir, Deus, para que saiamos daqui cheios da Tua presença, para que saiamos daqui, Deus, sabendo que o reino espiritual está vivo e viva ao nosso favor. Queremos, Deus, influenciar uma geração. Que haja, Senhor, cura em nossas casas, libertação em nossas casas, libertação nas nossas finanças, libertação nos casamentos. Deus, nós provocamos o reino do Espírito. Se manifesta, Deus, na nossa casa, na nossa família. Se manifesta, Deus. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu creio que o Espírito Santo está querendo batizar algumas pessoas aqui. Nós vamos cantar novamente essa música. E se você não foi batizado ainda com o Espírito Santo, essa é a oportunidade de receber um toque de Deus agora. Começa a orar, fala: vem Espírito Santo, me batize, eu quero. Começa a adorar, começa a falar palavras de adoração. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Nós já estamos encerrados, quem que precisar ir, pode ir. Mas eu sinto no meu espírito que um novo toque. Algumas pessoas precisam de um novo toque, de uma nova unção. Ori cantara bara 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 shuri andara. Vem enquanto nós adoramos, começa. Pede ao Espírito Santo. Eu quero, Senhor. Eu quero, receba em nome de Jesus. Ori cantara bara 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 bara.
preciso de ti, Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Os céus, deixa o céu. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Seja cheio, seja cheio. Cheio, cheio. Oh, vem, Espírito Santo. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre a sua vida. Deixa o Recebe. céu descer. Mais, 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 mais. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu O poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. É o reino teu, é o poder e tua é a glória. pra sempre. Amém. Teu é o reino É teu, poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Salmos 23 diz que unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa igreja está começando a transbordar. Nós já começamos desde o renovo a transbordar. Você é a igreja. Unge a sua cabeça com óleo e fala: Deus, eu recebo dessa unção. Eu vou transbordar de amor. Eu vou transbordar de unção, de graça, de misericórdia, de prosperidade. Ori cantaramara. Você vai transbordar de quê, querido? Você está cheio. Você precisa transbordar. Existe unção sobre a sua vida. Ori cantaramara. Shuri Deixa o céu descer. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra que Deus tem me dado desde sexta-noite é que Ele está renovando os dons espirituais da nossa igreja. Dons de profecia, palavras de conhecimento, todos os dons que a Bíblia fala. Recebe o seu dom e fala: Deus, eu quero. Cada um de nós ganhamos de Deus um presente. E esse dom é para que você possa exercer o seu ministério de forma plena. Esse dom é para que você possa abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, recebe, ativa os dons sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você não mais vai ficar calado. O Espírito Santo vai te usar como boca profética onde você for. Você vai ter dom de cura, dom de restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro: Espírito Santo de Deus, hoje nós não vamos parar, nós não vamos nos calar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ori cantarabara shuri andararás. Em nome de Jesus. Podemos acender as luzes, chamar o bispo aqui para dar. Eu ficava, gente, eu ficava. Mas eu sei que a gente tem que terminar. Se eu fosse você, eu voltava à noite. Fala pra pessoa que está do seu lado: se eu fosse você. Se eu fosse você. Esse altar tá cheio de unção. Ori cantarabara shuri andarás. Esse altar tá cheio de unção. Não perca hoje à noite. Você que está em casa, venha para a igreja. Nós estamos te esperando. Vem receber mais de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim: só está começando. Só está começando. Então depende de uma coisa: você está com fome? Fome de Deus, fome de Deus. Eu tô. Você está com fome? Fome de Deus?
Então você vai se banquetear em nome de Jesus. Que bom que nós começamos desde sexta-feira, né? Sexta, sábado, domingo agora. Quero convidar você a vir presencialmente, estar aqui com a gente à noite, presencial, tá? Porque nós estamos... Tudo isso faz parte daquele gravetinho que você colocou nessa fogueira. Você é um gravetinho que está nessa fogueira pegando fogo. Quanto mais gravetinho nós tivermos, maior será a fogueira em nome de Jesus. Na segunda-feira nós temos Bispa Ana, na terça-feira eu estarei pregando aqui com um louvor e uma adoração do Kleber Lucas. Kleber Lucas falou assim: pastor, eu estou jejuando também esses dias, ele está jejuando 30 dias agora, de novembro, dezembro, então nós vamos ter aqui uma noite de muita unção, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós cremos nas colheitas impossíveis, ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter muita paz no coração. Por quê? Porque paz no coração é importante, ter paz. Paz com Deus que te criou, que te amou. Paz de Deus, que te deu o Filho dele, Jesus Cristo. E paz com os homens. Essa semana você está invisível aos seus inimigos, porque você está debaixo, coberto, protegido pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Amanhã eu vou estar orando 8h30 na devocional por você, eu e minha esposa. Todos os dias nós estamos orando por você. Nós oramos pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor. Olha a semente que nós temos aqui, olha só a semente que nós temos aqui, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém, amém e amém.